dia de fim de primavera, tive um sonho com uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra, veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, ao correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre o poema oitavo ali é essa ideia da fenomenologia que eu já falei para vocês. Então, o guardador de rebanhos, ele junta essas ideias nietzschianas, mas ele vai também se colocar no âmbito da visão, do ver. Então, no meio-dia de fim de primavera, a primeira coisa que eu posso colocar para vocês é que o Nietzsche ele trabalha com essa ideia do meio-dia, o meio-dia da existência, que seria o topo, o sol no topo. Eu ligaria isso também com a questão fenomenológica, porque o fenômeno é aquilo que vai ser, cada fenômeno tem suas propriedades. O que a fenomenologia lá com o Russell, não sei como é que fala direito o nome dele, com o Merleau-Ponty, até com o Heidegger, o que a fenomenologia ela vai trabalhar em primeira plana é que se tinha uma crença de que os fenômenos eles tinham todos uma igualdade, toda uma origem, até na medicina. Na medicina, então, a fenomenologia seria tipo que se a pessoa tem isso é por causa daquilo. Todos vão apresentar a mesma coisa, vamos dizer assim, né? A fenomenologia começa a olhar para o fenômeno sem preconceitos, como eu disse para vocês, sem colocar mil coisas que já aconteceram dentro daquilo. Então ela vai tentar analisar a partir do zero aquele fenômeno. É claro que do zero não vai ser, mas ela vai partir de uma ideia que se existem preconcepções, mas ela é mais livre, ela é um pouco mais, tipo, digamos assim, eu tento ver aquilo, acontece um tornado aqui em Corbélia, né? É claro, é um fenômeno que vai ter que ser estudado de uma forma bem singular. Por quê? Porque nós não estamos numa terra onde tornados acontecem. Agora passa lá num lugar que tornados acontecem constantemente, passam meses e não acontece nada. Aí você vai fazer um estudo desse fenômeno. Não é só o que ocorre, é o que não ocorre. Então, assim, o fenômeno vamos dizer que... Daí vamos pegar num ponto dessa natureza do Alberto Caeiro, né? Quando a Lua forma aquele círculo em roda dela, né? Que a gente diz que é chuva, né? Aquele círculo de luz. É um fenômeno que, embora a gente já saiba o que é... Depende da forma como aparece, você vai analisar diferentemente. Mas eu digo assim, o que o Alberto Caeiro está colocando é tipo você olhar aquele fenômeno também da chuva, é um sinal de chuva e coisa, mas você conseguir olhar para aquilo de modo a ver um encantamento naquilo sem preconcepções. Você olhar assim, outro dia também estava assim. Não, é daquele jeito. E como uma fotografia, porque ele está enfatizando essa questão. Uma fotografia prende aquele momento. Então, para Alberto Caeiro, o mundo me parece que são fotografias. Mas o que ele vê descer à Terra? Ele vê Jesus Cristo. Porque ele está tentando colocar, e depois vocês vão ver no final do poema, vocês já viram, na verdade, quer dizer assim, que esse menino que vive na aldeia dele é a alma dele. Ou seja, o Jesus Cristo que desce à Terra, ele é uma representação da alma dele. Então, por que ele escolhe um Deus? Porque ele quer mostrar que a alma dele, no guardador de rebanhos, é como uma divindade que governa tudo, que lida com tudo, que vive, que tem poder de criar seus próprios valores, que é o que Nietzsche está falando. Você se torna livre, se torna um ser humano avançado, emancipado, quando você tem domínio sobre os seus próprios valores, quando você mata aquele dragão que vocês já viram, né? E aí ele vem pela encosta de um monte, porque ele já vem
ele já vem em meio à natureza, tornado outra vez menino, brincando, né, arrancando flores para jogá-las fora, assim, simplesmente. Por quê? Porque ele está representando tudo como uma passagem, tudo como o passageiro, entende? Como aquilo que simplesmente acontece e vai embora. E a rir, a ouvir-se de longe, quer dizer, não é o Deus, não estou criticando a Igreja Católica, e nem as outras, mas não é o Deus apavorante das outras igrejas, que vai matar você, que vai levar você, que vai colocar você no inferno. Não é isso. E nem é o Deus sofredor, que é sempre triste, que você olha para ele com a coroa de espinho e fala assim: nossa, como Jesus foi sofredor, coitado de Jesus, meu Deus, coitado. Gente, Jesus não tem nada de coitado. Se ele escolheu morrer, é porque ele não tem nada de coitado. Mas as pessoas olham ele como coitado. Por quê? Porque quer se passar a impressão que você deve sofrer, que essa vida tem que ser amargurada, sofrida, para você ser feliz na outra. Mas, gente, será que as pessoas não se tocam que isso é uma forma antiga da igreja controlar as pessoas? Quer dizer, eu enfatizo nelas o sofrimento. Então, seja pobre, você tem que ser pobre. Mas aí, para quem que... Ó, me desculpa, gente, não é uma aqui, não estou falando todos os padres. Mas a maioria dos padres, para quem que eles dão valor? É para os pobrezinhos, é para os ricos que dão dinheiro para a igreja, que dão saca de soja lá na colheita da soja. É para os ricos, o padre vai comer em casa de rico, dificilmente o padre vai comer na casa do pobre, viu? Eu não vejo muitos, sabe? É pouco padre que vai comer na casa de pobre. Qual padre que quando vai receber ele, por quê? Porque o rico, ele convida para jantar, mas não é só o pobre convida, ele não vai. Me desculpa, não estou dizendo de todos, mas é assim que acontece. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou senão a Mariana já passa lá para ler o próximo. Vai lá, Mariana. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fugir. De segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo um desacordo. Com flores e árvores e pedras, no céu tinha que estar sempre sério. De vez em quando, e se tornar outra vez homem. E subir para a cruz e estar sempre a morrer. Com uma coroa toda a roda de espinho. E os pés espetados por um prego com cabeça. E até com um trapo à roda da cintura. Como os pretos nas ilustrações. Isso, vamos dar uma paradinha, Mariana. Olha só. Primeiro, então, ele tinha fugido do céu. Quer dizer, deixou tudo para trás. Depois nós vamos ver como que ele faz isso. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. Ou seja, ele era muito humano para ele se fazer assim, tipo que ele era Deus e o Espírito Santo, né? E no céu era tudo falso. Aí nós vamos entrar nessa concepção. Tipo, primeiro que esse autor, se for pensar, ele não acreditava em céu, porque senão ele falaria diferente sobre essas naturezas aí, né? Sobre as questões. Em segundo, no céu era tudo falso, por quê? Aí você entra naquela parte do mundo das ideias, né? O mundo das ideias prevê que lá tudo é perfeito, mas se lá tudo é perfeito, lá tudo é falso também. Porque assim, a natureza que a gente conhece é uma natureza passadiça, ela morre, ela se renova. O ser humano é passadiço, ele morre, ele se renova. Se no céu é tudo perfeito, é tudo falso. Porque não é essa natureza que a gente vive aqui. Ele muda. Aí eu quero que vocês entendam. Lembra o que eu disse de Nietzsche? Que ele chega a inverter a ideia platônica de tal forma que parece que ele cria um mundo de ideias humano diferente do mundo de ideias platônico. Ele pesa de um lado para o outro, sabe? Eu acho, chega a ser exagerado, sabe? Ele torna a natureza naturada, essa natureza que a gente vive, a brutalidade do mundo, como se fosse uma realidade tal qual o mundo das ideias. É isso que Nietzsche faz. E o Alberto Caeiro faz uma coisa
mais densa ainda nesse sentido. Por quê? Porque ele transforma a nossa natureza, mais do que Nietzsche ainda, a natureza real. O mundo das ideias está aqui. Então, assim, qual que é a diferença? Essa natureza é a essência do mundo. O transformar-se, o ir se transformando, é a essência do mundo, sabe? Então, assim, aquela natureza estática é falsa. Eu não sei se eu consigo explicar direito que isso é o exato contrário um do outro. E daí, assim, o que ele critica, que no céu tem que estar sempre sério. E você vê que ele não tem nenhum julgamento moral, porque quando ele diz assim que Jesus tinha que subir a cruz e sempre morrer com uma coroa toda hora de espinhos e os pés espetados como um prego na cabeça. E até com o trapo à roda da cintura como os pretos nas ilustrações. Aí ele vai lembrar dos pretos nas ilustrações, que é a questão da escravidão, toda essa questão. E ele vai colocar que no céu Jesus tinha que ser rebaixado. E aí entra nessa questão da readaptação da linguagem que Nietzsche faz. E que aí vocês têm que pensar bem. E que o Alberto Cairo está fazendo, que entra na nossa área, assim. Os conceitos, pessoal, quando eu falo para vocês preto, na cabeça de vocês vai subir várias coisas. Agora eu quero que vocês me digam. Na literatura afro-brasileira, eu trabalho com essas questões de falar preto, negro, afrodescendente, crioulo. Esses termos eles vão ter peso. Crioulo já entra mais na questão da América Latina. Mas todas essas questões. Olha o peso que essas questões têm para a gente se referir a falar sobre a negritude. A gente não consegue, enfim, definir ao certo qual o termo legal para usar para se referir a essas coisas. Eu quero saber de vocês. Qual o peso tem quando Fernando Pessoa ou quando eu digo preto nas ilustrações? Falem para mim. Preto, negro, afrodescendente. Vocês sabem como que vocês chamam o afrodescendente? Claro que por lei a gente tem que falar afrodescendente hoje em dia. Mas como que vocês chamam? Não sei. Na BNCC, não sei, que fala que a gente tem o costume de falar negro, né? Mas eu acho que a maneira correta de se referir a preto, porque existem as pessoas brancas e as pessoas pretas, e de pele, né, de cor. E não sei, eu acho que cada palavra carrega um significado, um significante. Então, eu acredito que em palavras, acho que se a gente for pesquisar na história, talvez a palavra negro se referia, por exemplo, a navio negreiro. E no navio negreiro são as pessoas, e negro negro era visto como um animal. O ser humano é um animal, mas no sentido pejorativo. Então, eu acho que cada palavra carrega um sentido, e às vezes um sentido pejorativo, um sentido não é da palavra. Então, não sei explicar. Eu também não sei, Mariana, mas fico pensando em você, Dani. O que você pensa desses termos? Eu não sei, eu agora não lembro. Um professor falou que aqui no Brasil, dependendo de como fala, se fala preto, parece que aceita, se fala negro é racismo. Mas na concepção de vocês, né? E eu, sinceramente, eu chamaria de africano, na verdade. Mas já você pensa... Na Itália, a gente fala uma pessoa preta, né, como você fala, a gente fala negro, né? Para nós não é racismo, negro no sentido de cor, né? Cor negra. Mas aqui, não lembro se foi o professor Alexandre que falou que aqui em vez de racismo, se você fala uma pessoa assim. Então vem cá, Dani, lá na Itália, como é que é essa questão do racismo e como é que é essa questão dos termos? Então é negro, mas o racismo é muito forte? Infelizmente, professor, com os negros sim. Em que sentido? Se você vê por exemplo, vamos fazer o exemplo do meu marido. Meu marido é brasileiro, né? Mas é branco. Então, quando ele chegou lá na Itália, ninguém se deu nem conta que ele não era italiano.
né, no sentido, né, era máximo europeu. Quando ficaram sabendo que era brasileiro, todo mundo falando, brasileiro, mas você é branco, né? Imediatamente vai na cor, né? Se ele era, né, vamos fazer de conta que fosse mulato ou preto, então já uma pessoa ia ver, esse aqui é preto, como é que vai ser, né? Infelizmente, com a cor influencia muito. Influencia mesmo. Influencia mesmo. Olha que interessante. Então, assim, aí que tá. Quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa que é besteira. Mas o que o Nietzsche está ensinando nós e o que o Alberto Caeiro está ensinando nós, está ensinando a gente, é que os termos, as palavras realmente devem ser ressignificados ou até recriados. Porque quando ele fala assim, quando ele vai pegar o Nietzsche vai pegar na genealogia da moral, ele vai pegar o bem e mal. O que é bom e mal? Vamos pegar bom e mal com o daí, né? Bom. O que é bom hoje no nosso mundo cristão? Você ser bom é você baixar a cabeça, ser humilde, oferecer a segunda face, tipo, levar um tapa nas caras, levar nesse lado de novo. Você se rebaixar, você ser pobre, né? Para você poder conquistar a bondade do mundo. Mas o Nietzsche diz que antes de Sócrates, principalmente, e antes do cristianismo, né? Então, lá há mais de 400 anos antes de Cristo, o que era bom era ser aristocrata, era ser uma pessoa forte, era se a pessoa te der um tapa na cara, voltar 3 na cara dela, vamos dizer assim. Ou se não voltar as 3 na cara dela, era porque você sabia que depois ela ia se ferrar. Era você ter punho, era você não oferecer a segunda face e não se rebaixar a nenhum senhor. Era você ser mais forte que todos os outros. Isso era bom, né? E hoje se tornou mal. Então, isso hoje seria mal. Era você não ser humilde. Você reconhecer os seus valores. Reconhecer no que você é valoroso. E hoje você não pode se reconhecer. Se alguém falar assim, olha como você tá bonito, você fala, não, mas eu não tô, não, eu tô feio. Porra, se você se arrumou pra estar bonito, se olhou no espelho e tá bonito e se acha bonito, por que você vai falar que tá feio? Por que você não vai falar isso? André, você é inteligente. Não, não. E pior que eu tenho esse costume assim, não. Mas tem uma coisa assim, escrever. Se eu falar pra vocês, eu escrevo bem mesmo. Eu sei que eu escrevo bem. Eu não sei nem como que eu escrevo tão bem, mas eu escrevo bem. Na cabeça de vocês, eu tenho certeza que já se passou assim, nossa, como o professor é metido. Mas como que eu vou falar que eu escrevo mal se as pessoas falam que eu escrevo bem? Se eu vejo que eu vou fazer um soneto e eu não reflito muito para fazer o soneto, não. Eu faço a métrica certinha do soneto e não reflito muito. Pra que eu vou falar, não, gente. Ai, mas dá um trabalho, eu suo a noite inteira pra fazer. Porra, cara. É uma coisa que eu faço bem. Agora, você falar pra mim, vamos ver outra coisa lá. Vamos pensar no que, cara? Poxa vida. É que não vem nada na minha cabeça que eu não faço bem, porque eu não faço, entendeu? Eu não faço as coisas que eu não faço bem. Por isso que eu tô pensando aqui. Vamos dizer... Meu Deus do céu, gente. Qualquer coisa ali que eu não faço bem, assim, sabe? Eu não faço bem mesmo. Eu não sei fazer. Por exemplo, um trabalho manual de artesanato. Um trabalho de artesanato. Eu admiro quem faz artesanato, assim, aquele artesanato detalhado. Ou até uma pintura com detalhes. Eu não sou dos detalhes. Sou péssimo em detalhes. Eu sou péssimo até num conto que eu escrevo. Sou péssimo. Eu sou detalhado, mas os detalhes ali, de você passar um fio e ir passando aquele fio lá, eu não consigo mesmo, porque eu tremo. Eu não consigo ficar. Hoje estou tremendo um pouco menos, mas eu tremo. E pra mim aquilo é um sacrifício, gente. Chega um momento eu rasgo tudo, jogo fora, entendeu? Pediu pra eu ficar detalhado num trabalho que eu tô fazendo desenho, eu não vou ficar detalhado, não gosto.
ficar medindo, eu não meço, eu não uso régua, eu vou fazer um guarda-roupa lá, tem um que eu fiz de assombração lá, eu faço no olho, eu não quero pegar régua na mão para medir. Aí a pessoa olha e fala assim, suas proporções são horríveis. São mesmo, são horríveis. São. Não é o meu ponto. Agora eu falar assim, dos desenhos que eu faço bem feito sim, eu faço tudo de cabeça, eu faço tudo, eu gosto deles. Ali já eu não posso dizer que é maravilhoso, mas eu faço, eu gosto daquilo ali, sabe? Então é uma coisa assim que eu digo para vocês, eu me orgulho de fazer isso. Mas se eu falar para alguém hoje, nesse mundo cristão que a gente vive, eu me orgulho de fazer isso, a pessoa vai falar assim, mas o André não é nada humilde, para que eu preciso ser humilde? Me diga. Então é isso que o Caeiro também está chamando a atenção. Que assim, que a gente tem que perceber na literatura, né? Essa literatura cristã que a gente vive hoje é diferente. Se você ler Heráclito de Éfeso, e você vai ver que o Heráclito de Éfeso trabalha ele é antes de Sócrates. Ele trabalha com um modo de expressão que é muito diferente do mundo cristão que a gente vive. Então, quando a gente vê o que o Nietzsche, o Caeiro estão chamando atenção, é que os termos, eles realmente têm uma relação muito grande com o modo vivendi da gente, com o modo que a gente vive, com o modo que a gente enxerga o mundo. Então, você revalorizar esses termos, você ressignificar, e aí passa por uma questão de aceitação. Porque quando eu for falar, humanidade, porque o humano demasiado humano do Nietzsche. Quando o Alberto Caeiro e o Nietzsche falam em humano, em humanidade, eles estão se referindo a algo diferente do que a gente fala, a humanidade. Ser humano. Ser humano, gente, é você ser medíocre, é você ser vagabundo, de vez em quando, né, vadio mesmo, de querer descansar. É você não ser bonzinho. Ser humano, gente, não é ser bonzinho, não. Você pode ver, o humano trabalha com muito egoísmo. Então, quando a gente fala em o ser humano com o outro, você tem que pensar que é ser natural. É ser uma pessoa, às vezes, egoísta, é ser uma pessoa, muitas vezes, ciumenta, é ser uma pessoa cheia de defeitos. Você ser humano para o outro é você mostrar muitos defeitos para o outro. E aí a gente começa a compreender diferente as questões. Então, quando a gente fala assim, você tem que ser humano, gente, tem animais muito melhores do que nós no tratamento com os filhos, por exemplo. Então, você tem que pensar, ser humano é ser natural, é ter defeitos e qualidades. Então, como que eu posso colocar esse termo? Então, ser bondoso seria o quê? Ser bondoso, então, seria... O que é esse termo? Vocês veem que a significação do termo é imensa. Você tem que valorizar. Por isso que você entra num livro, tipo, você usar a palavra humano numa dissertação de mestrado, você não deve usar. A não ser que você coloque lá embaixo. Segundo tal autor, ou aqui neste texto trataremos a palavra humano significando tal coisa. Porque senão você corre o risco de as pessoas entenderem uma coisa e você está falando outra. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Então vai lá, Mariana, termina essas duas estrofes, o resto dessa estrofe e a outra de baixo ali para nós. Com os presos nas ilustrações, nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas, um velho chamado José, que era um carpinteiro, e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba, e sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu. E queriam que só nascera mãe, e nunca tivera pai, para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Olha só, aí que tá, gente, ó.
Eles queriam que Jesus, o que ele quer dizer? Queria que Jesus, que não teve amor paterno, que não teve, quer dizer, que não teve paternidade, tá? Que não teve a mãe como uma pessoa que engravidou naturalmente como nós, tá? A mãe dele era um mito, tudo na vida dele era um mito, queriam que ele fosse humano. Queria que ele tivesse humanidade no sentido de entender o outro. Como que um ser que vem de outro mundo, que é tratado totalmente como de outro mundo? Claro que a gente sabe que Maria, mãe de Jesus, por isso assim, ó, um dia eu assisti com um amigo o filme de Jesus que eu gosto, que é assim, não é um filme maravilhoso, não de arte, mas é um filme que eu gosto porque mostra um Jesus humano, é de uma diretora mulher e que passou na Globo várias vezes, e eu tenho gravado e eu gosto. E é assim, um filme que trabalha com a imagem de Jesus de uma forma assim alegre, ele brinca com as crianças, ele brinca com os apóstolos, joga água nos apóstolos. Ele falou assim pra mim, mas esse filme mostra Jesus como se fosse, tipo, brincando, não mostra a série qual, porque eles têm a imagem que Jesus tem que ser assim, ó. Me diga como que um ser humano conseguiria falar às pessoas, alcançar as pessoas, falar sobre crianças, tá junto, se ele fosse um carrancudo, feio, ridículo. Provavelmente Jesus era bonito, provavelmente Jesus cuidava da aparência, provavelmente Jesus, claro, no âmbito daquela vivência que ele tinha lá, provavelmente Jesus era comunicativo, era sorridente, era alegre. Senão as pessoas iam fugir dele. Entendem? Se a pessoa não tem, se Jesus fosse um cara carrancudo, igual eles mostram nas imagens, todo mundo ia fugir dele. Se Jesus fosse uma pessoa triste a todo tempo, as pessoas iam se irritar de estar perto dele. Quem que gosta de ficar do lado de alguém que só reclama e é triste? Me falem vocês. Jesus não era isso que a igreja mostra na maioria das vezes. Jesus era alguém alegre, feliz, comunicativo, que conseguia alcançar as pessoas pelo carisma dele. Não é porque Deus colocou assim, Jesus vai ser um cara, meu filho, vai ser um cara mais chato do mundo e as pessoas vão chegar dele, só se fosse com mágica mesmo, porque senão ninguém chega perto. Quando eu tô triste e reclamando, as pessoas se afastam de mim. E de qualquer um, não adianta, gente. Ou vocês na sala de aula gostavam de ficar perto dos colegas mais chatos que vocês tinham? Não. A resposta é não. Se Jesus não nasceu de uma mãe, não conhece nada da vida humana, se ele não tem nada com a vida humana do mundo, do que nasceu, dos homens que nasceram, era um Deus lá do alto e veio para a terra, então Jesus não tem autoridade nenhuma para falar com a gente. Mas, se você vê pelo que se coloca na realidade, Jesus é alguém que nasceu no mundo como outras pessoas nasceram no mundo, né? Veio do ventre de uma mulher normal e dessa forma ele nasceu no mundo como um homem, tanto que ele tem dúvidas na hora de morrer lá no Horto das Oliveiras. Ele tem dúvidas por quê? Porque ele é humano. Então se ele duvida. Então se você encara que Jesus era humano, que Jesus tinha uma vivência humana, fica mais fácil para aproximar esse Jesus da gente, esse Deus da gente. É isso até essa metade aqui que nós lemos que o Alberto Cairo está dizendo. Nessa segunda metade que nós vamos entrar, a gente vai adentrar realmente naquilo que o Eduardo Lourenço fala, que que no caso o guardador de rebanhos é um resumo das ideias nietzschianas. E o poema oitavo, para mim, é o ápice desse resumo. Então agora, antes do intervalo, eu vou pedir para vocês posicionarem e daí eu vou para a segunda parte.